Olá, você que nos assiste. O meu nome é Luiz César Martins Lopes. Eu sou mestrando em Direito pelo Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Sou especialista em Direito Empresarial e em Direito Notarial e Registral pela FUNIP e bacharel em Direito pelo Unifoa, além de advogado em Volta Redonda e região. Bom, primeiro eu vou querer discutir com vocês a questão das resoluções do exame 29 da OAB, no que tange a disciplina de Direito Internacional. Não foram muitas questões, são só duas que o edital da OAB prevê para a disciplina de Direito Internacional, e a gente vai resolver aqui, vocês vão ver rapidinho, sempre levando em consideração o dispositivo legal no comentário. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou ler a questão toda com vocês, depois, com o fundamento legal do lado da questão, eu explico a base legal e a base do raciocínio para resolver. Tudo bem? Então vamos à primeira questão. A cláusula arbitral, questão 20, né? A cláusula arbitral de um contrato de fornecimento de óleo cru entre uma empresa brasileira e uma empresa norueguesa estabelece que todas as controvérsias entre as partes serão resolvidas por arbitragem, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI. Na negociação, a empresa norueguesa concordou que a sede da arbitragem fosse o Brasil, muito embora o idioma escolhido fosse o inglês. Como contrapartida, incluiu entre as controvérsias a serem decididas por arbitragem a determinação da responsabilidade por danos ambientais resultantes do manuseio e descarga no terminal. Na eventualidade de ser instaurada uma arbitragem solicitando indenização por danos de um acidente ambiental, o tribunal arbitral a ser constituído no Brasil, letra A, tem competência para determinar a responsabilidade pelo dano em respeito à autonomia da vontade consagrada na Lei Brasileira de Arbitragem. Letra B, deverá declinar sua competência por não ser matéria arbitrável. Letra C, deverá proferir o laudo em português para que seja passível de execução no Brasil. E letra D, não poderá decidir a questão porque a cláusula arbitral é nula. Muito bem. Pessoal, antes de tudo, vocês têm que perceber que essa questão ela foi anulada pela OAB. Bom, antes da gente debruçar, propriamente sobre a questão, a gente tem que entender que, na realidade, a gente pode depreender a nulidade pelo fato de terem duas respostas corretas, ao menos em tese. Tanto a letra B, que é a mais correta, quanto a letra D, que não está errada, são passíveis de conclusões semelhantes. Então, vamos organizar esse raciocínio. O que diz o artigo 1º da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96? As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Perceba que no caso aqui, e é isso que você tem que prestar atenção, que o litígio envolve responsabilidade por dano ambiental. O raciocínio que você tem que ter é: dano ambiental, responsabilidade por dano ambiental é um direito patrimonial disponível? É claro que não. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito indisponível. E exatamente por isso a matéria não pode se submeter à jurisdição arbitral. Tudo bem? Então, a letra B é a mais correta. Deverá declinar de sua competência. O árbitro, evidentemente, deve declinar de sua competência, porque a matéria não é passível de arbitragem. Só que a letra D, que é o motivo da nulidade, diz assim: não poderá decidir a questão porque a cláusula arbitral é nula. E é verdade. Qualquer cláusula contratual, a arbitragem também é encarada como negócio jurídico processual. Vocês têm que ter em mente que, na realidade, quando ele diz assim, a cláusula arbitral é nula, isso não é mentira. Porque cláusulas contratuais que vão contra as determinações da lei são cláusulas passíveis de nulidade. Então, a letra D também não está errada. Daí a anulação. Maravilha? 21. João da Silva prestou serviço de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, entidade com sede na Suíça, por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro, em 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos.
Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito. Letra A, na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. Letra B, na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Letra C, por auxílio direto intermediado pelo Ministério Público nos termos do Tratado Brasil-Suíça. E letra D, na Justiça Federal, por se tratar de uma organização internacional com sede no exterior. Bom, pessoal, a resposta esperada aqui, letra B de bola. Por quê? Vamos lá. O regime que define a competência da Justiça Federal no Brasil é o artigo 109 da Constituição. Então, se você tiver um olhar desatento, você vai bater o olho no artigo 109 e já vai logo decidir pela competência da Justiça Federal. Que olha o que diz a Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Se você tiver um olhar desatento, você vai pensar assim, bom, João é uma pessoa residente no país, está litigando contra um organismo internacional. Logo, parte do princípio da competência da Justiça Federal. Esse raciocínio não é correto, pessoal. Por quê? Quando a lei e a Constituição se referem a organismos internacionais, nesse sentido, aqui do 109, a ideia é de organizações estatais. Tudo bem? Então, o que vocês têm que perceber? O consulado de um país litiga contra uma pessoa. Esse é o sentido do 109. Não é o caso aqui. Por quê? O COI é uma pessoa jurídica de direito privado. O COI não é uma organização estatal. O COI é uma ONG, assim como é a FIFA, por exemplo. Então, pelo fato do COI não se encaixar na lógica de pessoa de direito público externo, sem dúvida nenhuma a competência é da Justiça Estadual. Tudo bem? Então, nós concluímos aqui. Eu queria agradecer a sua atenção. Um forte abraço.